Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. É uma satisfação, junto com vocês, bater mais essa marca de chegar à 12ª lição desse trimestre. E a lição de hoje ela vai ser maravilhosa, ela é um pouco longa, nós temos 4 tópicos, mas ela vai falar sobre a graça suficiente. Na verdade, nós vamos falar de graça, né? O título é Graça Suficiente. E essa lição número 2 ela é extremamente abundante para nós, porque é um assunto sobre algo que nós falamos muito, que nós conversamos muito, mas que, na verdade, sempre existe um espaço para um aprofundamento dentro desse tema, quando nós falamos de graça. E o texto básico é muito bem escolhido, na minha opinião, 1 Coríntios 12, 7 a 10, que vai falar sobre o espinho na carne de Paulo, porque ali se expressa de verdade essa questão da graça, né? E é um fato interessantíssimo registrado, porque é o homem passando por uma situação e dando testemunho dessa situação que passou e de qual foi a resposta de Deus para ele. Diz assim, 2 Coríntios, na verdade, né, 12, 7 até o 10. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Somente esse tema, somente esses 4 versículos que eu acabei, 3 versículos que eu acabei de ler, eles já são tema suficiente para nós podermos discutir aqui durante esses 30 minutos que nós temos pela frente. Mas o autor ele faz uma introdução maravilhosa, né? E ele coloca para todos nós qual é o objetivo da lição, é reconhecer que a graça de Deus é suficiente para suportar as tribulações. Bom, aqui é uma questão sempre de realidade e de perspectiva, do que eu acho que vem pela frente e da realidade que me cerca. A graça, ela sempre é suficiente. Não importa se eu creio nisso ou não como servo de Deus. Mas a grande questão ligada a isso é o seguinte, eu sou feliz vivendo debaixo da graça? Ou melhor, recolocando aqui a minha pergunta, eu diria, você é feliz vivendo debaixo da graça? Você tem essa consciência de que realmente a graça é suficiente para você? É um tema bem interessante esse, porque quando eu não tenho essa satisfação na graça, eu vivo um período de insatisfações, inconstância, de revolta muitas vezes, porque não compreendo a graça. O autor ele diz assim, na introdução, a única palavra que abrange todas as riquezas que encontramos em Cristo, aí ele coloca aí, é graça. Que palavra magnífica. Algumas estatísticas, né? Ela é usada mais de 170 vezes no Novo Testamento para referir-se ao favor divino conferido a pessoas que não merecem. É o meio pelo qual recebemos todas as bênçãos materiais. Aí ele continua. Em alguma medida, até mesmo os incrédulos se beneficiam da graça de Deus. Os teólogos chamam isso de graça comum. É a graça, o sol brilha, existe ar para que eu respire, a chuva cai sobre a terra, os pássaros cantam, tudo isso é a graça comum que é beneficiada a todo homem. Nós estamos vivos, respiramos. Ela é comum porque ela é comum à humanidade. A graça comum é o constante cuidado de Deus por toda a criação, suprindo as necessidades das suas criaturas. Através da graça comum, Deus livra a humanidade da completa devassidão e mantém a ordem e algum senso de beleza, moralidade, bondade na consciência da sociedade.
Mas ele prossegue ainda na introdução. Os cristãos, entretanto, recebem maior graça, o que está aí em Tiago 4,6, né? Que fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para nós, a graça de Deus é inexaurível, ilimitada. Ela nunca se acaba, ela nunca tem fim, incluindo tudo a respeito das provisões todos suficientes em Cristo Jesus. Bom, a graça, ela é o favor imerecido de Deus para nós. Ela é, de verdade, esse estado que nós vivemos hoje, que foi dado por Deus através do sacrifício de Jesus naquela cruz e que é suficiente para nós. A graça suficiente é o tema da nossa lição de hoje. Nós hoje vivemos um período que ele pode ser classificado também como o período da dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Nós vivemos o período da graça de Deus, porque Cristo morreu e nos deu o Espírito Santo. Saber que eu vivo este período me traz, me leva, me encaminha para um período de vida mais abundante com Deus. Porque o grande segredo de tudo isso é saber que eu não mereço, mas que mesmo assim eu preciso de trabalhar, eu preciso de buscar a Deus, eu preciso orar, eu preciso de fazer boas obras. E aí nós chegamos à exposição da nossa lição. Primeiro ponto, graça sobre graça. São 4, tá? É longo realmente, para um tempo pequeno que nós temos, mas nós vamos chegar lá. Uma das declarações mais maravilhosas sobre o Senhor é que ele era cheio de graça. João 1, verso 14. É lindo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É lindo esse texto, é maravilhoso. Nós temos recebido a sua plenitude e graça acumulada, uma graça sobrepondo-se a outra. Porque, e aqui eu já fecho isso, né? Porque na verdade, além da graça comum, nós temos essa graça de sermos feitos filhos de Deus. E isso é uma coisa que ela está disponível a todos os homens. Basta que a pessoa aceite a Jesus como Salvador. E ela passa a fazer parte dessa graça maior do que a graça comum que já existe. O autor continua aqui, ó, tal graça é nossa a cada dia, é ilimitada e suficiente para cada necessidade. Paulo falava a este respeito como abundância de graça. Né? Ele diz ali nesse texto que ele cita aqui, em Romanos 5,17, porque se ele, pela ofensa de um só todos foram prejudicados, aí ele fala, por Cristo e só por Cristo, né, todos foram perdoados, todos alcançaram essa graça. E essa é a graça, porque se por causa do pecado de Adão toda a humanidade foi contaminada pelo germe do pecado, podemos dizer assim, para ficar mais compreensível, não é verdade? Também, através do sacrifício de Cristo, todo ser humano ele tem a possibilidade de alcançar essa graça. Basta que ele realmente dê um passo para Cristo e passe a viver graça sobre graça. Tópico número 2, ele vai falar sobre graça superabundante, graça abençoadora, graça não desperdiçada. Porque quando fala de superabundante, de coisas que sobram, parece que está sendo desperdiçado. Não tenha isso dessa forma. É uma graça que ela não é desperdiçada, ela é superabundante, ela abençoa a outras vidas. Talvez em nenhum outro lugar a magnificência da graça é mais maravillosamente expressa do que em 2 Coríntios 9, 8 a 11. É o texto que nós poderíamos ler ali, mas não dá tempo. Ele vai colocar alguma coisa aqui. As ênfases nesses textos são admiráveis. E aí eu li, você deveria ler, tá? Ler lá para você ter uma noção do que eu estou falando. Eu só posso comentar. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça. Observem só, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. E olha só que coisa bacana, a qual
faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Superabundante graça. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 a 11, ele é realmente maravilhoso, porque ele vai falar disso e termina que essas graças são todas tributadas a Deus. A mudança de vida e esse superabundar de graça em cada um de nós é um substituto daquela vida antiga que se levava, onde superabundou o pecado, agora vai superabundar a graça. Aonde era cheio de pecado, agora passa a ser cheio de vida, de luz. Por que que essa graça superabundante, ela é algo que o cristão ele deve sentir isso de verdade? Nesse mês de missões, o que nós mais estamos fazendo é pregar e falar e ter ações, ainda que limitadas por causa do período de pandemia que ainda vivemos. Nós estamos falando sobre essa graça superabundante, porque ela também chega ao coração de outras pessoas, ainda nesse período, através da internet, através de uma pregação, mesmo que a igreja não esteja lotada, porque nós não podemos ter mais igreja lotada durante esse período, por respeito, por amor, por carinho. É uma graça superabundante. Quantos irmãos não estão fazendo sacrifício, estão dentro das suas casas, passando por esse período, e a graça superabundante do Senhor está sobre o coração deles também. A graça superabundante de Deus é algo maravilhoso, tá? Só um pedacinho que eu gostaria de ler para continuar aqui, logo depois, ainda no tópico 2. Em certo sentido, só esse texto já resume tudo que poderia ser dito sobre nossa suficiência em Cristo, postos em um contexto que descreve as provisões materiais concedidas por Deus. Estes versículos têm um significado que obviamente se estende a proporções ilimitadas. Essa graça superabundante habita em todo crente, todo cristão, toda pessoa que já teve um encontro com Cristo, ele tem essa graça superabundante no seu coração. Tópico 3. Toda graça suficiente. Não precisa de mais nada. Vamos analisar esse pequeno tópico aqui. Paulo experimentou a graça de Deus de um modo que poucos experimentam, pois suportou sofrimentos como poucos o fizeram. Aí 2 Coríntios 12, verso 9, é o caso que nós lemos agora, o espinho na carne. O Senhor lhe deu uma das verdades mais profundas de toda a revelação. A minha graça te basta. Aquela maravilhosa promessa se estende a todo crente, mas foi dada em um contexto de sérias dificuldades, aflições, perseguições e fraquezas humanas. Versículo 10, né? Aí vai falar sobre isso, prazer nas injúrias. Parece até que nós estamos falando de outro assunto, porque essa resposta que Paulo recebe de Deus, isso é um estrondoso não. Ele pede para que esse mensageiro de Satanás não mais o esbofeteie, seja lá o que for isso. E nós temos diversas teorias, eu tenho minha preferência, que prefiro não expor aqui também, mas eu tenho para mim o que era isso, mas não vou ser leviano, né, em trazer a minha opinião pessoal sobre isso aqui. Mas eu tenho algo para mim que é o mais importante, que é o conteúdo central disso aqui, é que existem determinadas situações na nossa vida que nós vamos pedir a Deus para que Ele faça e Ele vai falar não. Por que que Ele fala não para nós diante de algo que nós estamos pedindo? Porque a graça dele nos basta. Paulo, ele passou por situações das mais difíceis na vida daquele homem, que poucos homens realmente, eu não diria que nenhum homem mais experimentou isso. Muitos experimentaram, sim, em situações muito difíceis, e ainda experimentam hoje situações muito difíceis. É que nem tudo vem parar na mídia, essa que é a grande verdade. Mas Paulo, ele experimentou isso a um nível quase que insuportável.
E quando ele escreve, porque isso é escrito por ele mesmo, em uma segunda carta a uma igreja que já tinha se consertado, e essas notícias chegam até ele, ele escreve uma segunda carta, tão volumosa quanto, tão importante quanto a primeira. E é lindo, porque aí ele vai contar um pouco para essa igreja sobre algumas coisas que ele passou no ministério, que ele passou durante o período de pregação e que ele ainda estava passando. E é bonito isso, porque você entenda isso. Ele vai contar aqui um detalhe da sua vida particular com Deus. Ele pediu ao Senhor que tirasse, e Deus falou, não, a minha graça de basta. Será que nós estamos preparados para ouvir um não de Deus? Será que nós entendemos quando Deus fala não para nós? Parece um outro assunto. Aí, isso aqui, eu pergunto para vocês, ainda é graça? Mesmo com o não de Deus, ainda é graça? Sim. Deus está falando, a minha graça te basta. Suporta, amadurece com isso que eu estou te dando. Nós temos que amadurecer, e o processo de amadurecimento, ele passa pela responsabilização. Ele passa pelo processo aonde eu começo a ter mais responsabilidades e começo a trabalhar mais olhando para dentro de mim e vendo, olha, eu tenho que corrigir isso, aquilo e aquilo outro. Isso é crescimento, tá? No capítulo 11, que é o famoso, né, de 2 Coríntios capítulo 11, Paulo faz uma lista de muitas dificuldades e situações ameaçadoras pelas quais ele passara. E aí vai ter uma lista gigante disso, que vai falar sobre, olha só, aflições físicas, aprisionamentos, espancamentos, apedrejamentos, naufrágios perigosos, assaltantes, perseguição de gentios, de judeus, noites mal dormidas, frio, calor, fome e sede. Agora, no versículo 28, olha só, ainda mais dolorosa do que tudo isso era a preocupação diária que ele tinha com o bem-estar das igrejas, que eram a maior paixão de Paulo, e apresentavam o maior potencial para trazer-lhe dor e decepção. Além de todas as aflições que Paulo passava, existia uma que era maior ainda, e todo pastor compreende isso aqui a um certo nível, porque era a preocupação com a igreja do Senhor. E aqui eu usei igreja de propósito no singular. Ele tinha uma preocupação não com uma igreja, era com várias igrejas de todas as regiões onde ele tinha passado, onde ele tinha deixado um pastor, um líder, alguém tomando conta. Era essas igrejas que fazem parte da igreja do Senhor. Paulo ele tinha uma preocupação grande, diversas de suas cartas, a maioria esmagadora delas são para corrigir desvios doutrinários que aconteciam. Ainda hoje, nós usamos essas cartas de Paulo para corrigir alguns desvios doutrinários dentro das nossas igrejas. E passamos por isso e somos bem-sucedidos porque isso foi obra do Espírito Santo de Deus, como a obra que ele realiza em nós também é. Isso é fruto da graça. Isso é porque a graça do Senhor nos basta. Existem pessoas, às vezes, que ainda estão naquele período da vida como se fossem crianças espirituais. Eles abrem a Bíblia e colocam o dedo e quer que Deus fale com ele. Será que nós já não temos maturidade o suficiente para entender que eu tenho que ter um período de leitura diária da palavra? Será que nós não temos ainda maturidade o suficiente para comer um alimento mais sólido e não somente esse leite ralo? Será que nós não temos mais maturidade cristã para entender que toda profecia falada por qualquer tipo de pessoa, ela tem que ser julgada segundo a palavra de Deus? Será que está nos faltando maturidade prática na vida cristã diária? Ou seja, será que eu não estou exercitando o amor, a compaixão, o altruísmo? Ficam essas perguntas. A graça ela é muito mal compreendida na vida de alguns cristãos porque falta de verdade essa prática cristã diária. Falta isso. Entendo, graça toda suficiente. Ela é suficiente, é ela que basta. É vivendo a vida cristã um dia depois do outro. Tá?
Tópico número 4, as lições da graça. As circunstâncias aflitivas experimentadas por Paulo colocaram-no em posição de aprender algumas lições maravilhosas sobre a graça de Deus, as quais ele nos transmite aí em 2 Coríntios 7 a 10, ele vai fazer uma explanação, né? E é bem interessante, são lições da graça. Algumas lições maravilhosas que ele vai... Primeiro, humildade, né? Vou ler um pedacinho. Deus sabe que os homens estão sujeitos ao orgulho, especialmente quando estão em posição de privilégio espiritual. Portanto, Deus usa oposição e sofrimento para lhes ensinar a humildade. Paulo foi talvez o homem espiritualmente mais privilegiado que já viveu, ou um dos mais. E a graça do Senhor em sua vida foi extraordinária. Em pelo menos 4 ocasiões, o próprio Jesus apareceu a ele, e aí o autor vai colocar aqui algumas referências, tá? E eu quero fechar aqui, olha. Por causa da natureza extraordinária destas revelações, Deus colocou um espinho na carne de Paulo para guardá-lo da exaltação. Bom, que espinho na carne era esse? O autor vai dar aqui uma opinião pessoal sobre isso, e até ele alonga demais esse subtópico, na minha opinião, por conta disso, tá? Eu respeito isso, mas não farei assim, como eu disse, não vou expor aqui, porque não é o assunto principal dessa nossa lição. Nós não estamos discutindo aqui o que era esse espinho na carne, mas era alguma coisa realmente que ofendia Paulo profundamente. E ofendia Paulo talvez em todas as circunstâncias da vida dele, talvez espiritualmente falando, fisicamente também. Ele estava acostumado a passar por situações difíceis e ele sabia que o ministério que Deus tinha dado para ele era realmente muito difícil. Mas o mais interessante disso é que qual era o objetivo disso, que é o subtópico aqui e o objetivo central dele? Era manter Paulo humilde. Muitas pessoas, às vezes, perdem a humildade com o passar do tempo dentro da casa do Senhor. Eu vou dar um exemplo disso. Às vezes, a pessoa cantava um tempo dentro da igreja e, de repente, chega alguém e diz assim, olha, nós vamos colocar um outro irmão para cantar, vamos substituir, vamos treinar esse irmão, vamos deixar você em um outro grupo, ou você vai ficar um tempo sem cantar, ou sem tocar, quando chega um instrumentista novo, não é verdade? Quando você tem alguém que está começando a aprender, então vocês juntam com outro, daqui a pouco você deixa aquela pessoa sozinha. A mesma coisa para pregadores. E assim a gente vai indo. Tem muita gente que às vezes muito orgulhosa com essas coisas e começa a ficar exaltado com isso. Então, algumas provas que vêm às vezes, e até mesmo uma palavra de um pastor, de um líder tirando essa pessoa, pode ser também a mão do Senhor para que essa pessoa aprenda realmente o que é humildade. Louvado seja o nome do Senhor, que eu nunca passei por uma situação gravíssima disso, também nunca vi dentro da igreja coisas mais graves, mas já soube de situações que realmente foram muito difíceis, pessoas que se achavam dono da igreja. Ora, pastor não é dono de igreja, ministério nenhum é dono da igreja, o dono da igreja é o Senhor. E é por isso que nós temos que nos manter humildes, sabendo que cada um tem a sua posição. Eu citei no círculo de oração online, eu citei 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar abundantemente sobre o corpo de Cristo e dessa relação, né? E para nós compreendermos, Deus se abaixa e Ele coloca o corpo humano como um paralelo, como um pensamento paralelo, como algo figurativo, mostrando como que é a igreja, que é uma só, mas tem multifunções. E às vezes a nossa função dentro da igreja é uma função que pode parecer muito humilde, mas eu digo sempre, ela é muito necessária, porque o corpo de Cristo, ele sem uma pequena parte, ele já não é mais completo. Então é necessário que nós tenhamos humildade para aceitar as nossas posições, o que Deus tem dado para nós. E sempre correndo atrás para fazer o melhor possível dentro daquilo que nós falamos. A primeira lição, então, da graça é humildade. A graça traz humildade porque ela não é fruto do meu esforço. Ela tira o homem do contexto meritório, que ele vive tanto enraizado e faz bem para nós numa sociedade competitiva como a nossa, saber que eu tenho que ter mérito sobre aquilo que eu faço, né? É meritório, eu tenho um bom emprego porque eu estudei bem,
eu tenho um bom casamento porque eu investi nisso, eu tenho um filho bem-sucedido, uma filha bem-sucedida porque eu trabalho para isso. E assim vai, é meritório. Só que com as coisas do Senhor não é bem assim, né? E aí a gente vai passando a entender também que tudo na nossa vida, isso não é meritório. Eu batalho, eu luto, mas tudo de verdade está nas mãos do Senhor. E se isso não te faz humilde, nada mais fará. Segunda lição da graça, a dependência. Frequentemente outros crentes são canais de graça, da graça de Deus, mas somente Ele é a fonte. Você pode até ser, eu quero dizer isso aqui bem claramente para não ficar dúvida, você pode ser até um canal da graça de Deus, mas a fonte não é você. Temos a tendência de nos voltarmos para as pessoas a fim de solucionar nossas mágoas, mas Deus quer que, em tempos de dificuldades, busquemos primeiramente a Ele. Essa foi a reação de Paulo aí no texto em voga. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Rogar é pedir, é apelar a alguém. Observe que as palavras de Paulo não foram. Por causa disto, fui ao meu terapeuta, fui a um seminário, li um livro, ou aprendi, ou repreendi a Satanás. Ele tomou o rumo que muitos consideram simplista. Ou seja, ele foi ao Senhor. É o primeiro passo. Até eu digo uma coisa, você por muitas vezes você ora e talvez depois tenha que procurar um terapeuta. Às vezes você ora e talvez você tenha que ler um bom livro. Mas primeira coisa de tudo em situações difíceis da nossa vida é orar, é entregar nas mãos do Senhor. Dependência é uma lição da graça. Por quê? Porque se esse favor é imerecido, se eu faço parte disso, para a salvação, será que o restante da minha vida eu posso viver do jeito que eu quiser? Não. Eu vivo na dependência do Espírito Santo de Deus, dependendo do Senhor, buscando a Ele em primeiro lugar. Paulo, quando ele passa por essa situação difícil do seu ministério, que até hoje geram discussões e mais discussões sobre simplesmente esse tema que é o espinho da carne, e por muitas vezes até mesmo ficou ofuscado. Esse texto é um texto mais usado para falar do espinho da carne do que propriamente da graça abundante do Senhor. Porque, de verdade, ela mostra a dependência que Paulo tinha de Deus. Ele era um homem culto, era um homem instruído na sua época, que tinha um excelente conhecimento, falava várias línguas, era um homem que tinha também um talento pessoal grande, que nós vemos, uma pessoa carismática, entendedor da palavra de Deus, mas mesmo assim, esse homem ele continuava dependente do Senhor. Ele era totalmente dependente. Isso é uma lição da graça, maravilhosa. E outra lição da graça, a terceira, na verdade, aqui, fala sobre suficiência. Paulo ficou contente com a resposta de Deus, porque sabia que Deus iria suprir graça suficiente para a sua provação. É a resposta aí no versículo 9, né? Então ele me disse, a minha graça te basta. Ele me disse, está no tempo perfeito no texto grego, implicando que toda vez que Paulo orava, Deus dizia e continuava a dizer a mesma coisa, a minha graça te basta. Deus respondeu a oração de Paulo não para dar o que ele pedia, nem para remover o problema ou a dor. Olha que interessante. Mas por suprir graça suficiente para que Paulo pudesse suportá-lo. Porque remover algo que gera benefícios tão imensos, tais como a humildade, a comunhão e a maior glória de Deus. Por que remover se tem um benefício sobre isso? Por que isso? Isso aqui é fantástico, porque nós estamos falando de suficiência em Deus e uma teologia maldita, usada de maneira errada nos tempos de hoje, é a teoria da prosperidade, onde as pessoas acham que Deus é só um garoto de balcão, que nós damos uma lista para ele e traz tudo que nós precisamos. Olha que coisa terrível, olha que visão pequena de quem é Deus para nós. Deus, ele é um Deus que ele mostra para nós
isso é uma das lições da graça, tá? É essa questão da suficiência. Ela é suficiente para nós. Paulo entendeu isso com profundidade, nós também temos que entender, tá? Eu gosto de que ele coloca aqui, né? Mas por suprir graça suficiente para Paulo poder suportá-lo. E aí ele pergunta, por que remover algo que gera benefícios tão imensos como a humildade e a comunhão e a maior glória de Deus? Algumas pessoas, quando passam por batalhas, a primeira coisa que elas fazem é se afastar da igreja, ou seja, esse fator aqui não é verdade na vida delas. Elas somem da igreja. Elas não têm comunhão mais com o povo de Deus, com a igreja, com seus pastores, com seus líderes, com mais ninguém. Eles acham que eles estão sendo rejeitados, eles acham que aquele não que eles receberam vai matá-los, eles acham que isso é falta de humildade, eles começam a ver isso como uma falta de gratidão. Tem gente que gosta muito de tapinhas nas costas e não entende que a graça de Deus já é suficiente para que ele viva de maneira coerente, que ele viva de maneira agradável diante de Deus. Então, é muito sério isso. Não dá tempo, quem dera que desse tempo de andar mais um pouquinho aqui. O quarto ponto que ele fala, a última lição da graça aqui do quarto tópico, é o 4.4, é poder. O sofrimento que revela as nossas fraquezas serve também para revelar o poder de Deus. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito mal entendido isso às vezes, me permitam dizer. Quando somos menos dependentes de nossa força humana e temos apenas o poder de Deus para nos sustentar, então somos canais adequados pelos quais Deus faz fluir o seu poder. Desta forma, devemos louvar a Deus pela adversidade, pois ela é a ocasião em que o poder de Deus é mais evidente em nossas vidas. Não existe alguém tão fraco que não possa tornar-se forte, mas existem muitos que, achando-se fortes, continuarão fracos. Meu Deus, que coisa é essa? É impressionante. Não existe ninguém que seja fraco, tão fraco, né, que não possa tornar-se forte, desde que ele dependa de Deus. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas olha como é que isso é diferente. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós achamos que somos fortes, e aqui esse texto, o contexto disso aqui, uma análise mais profunda disso, vai dizer o seguinte: quando eu confio na minha carne, quando eu confio na minha arrogância, quando eu confio no meu raso conhecimento, quando eu confio somente nas situações humanas, quando eu confio nos meus sentimentos. Não se esqueça, enganoso é o coração do homem. Muito cuidado. Porque quando nós falamos dessa questão do poder de Deus se manifestar, as pessoas vão sempre levar isso aqui para o lado sobrenatural, mas o poder de Deus, ele se manifesta na graça abundante derramada sobre nós e em nós. A vida que Deus tem nos dado. O viver harmoniosamente. O viver em paz com o meu irmão. O ter comunhão. Mais uma vez eu falo sobre comunhão. O poder de Deus, ele é manifestado através da comunhão da igreja, do viver junto. A graça, ela é suficiente para você? Então viva em comunhão e em paz com o seu irmão. A graça é suficiente para você? Então peça perdão, conserte-se, ande com Deus. A conclusão dessa lição, ela diz assim, Paulo nos dá um princípio-chave no versículo 10. E de novo eu vou falar sobre esse texto que eu já falei lá atrás, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo aceitou o seu problema grave como um amigo destinado a torná-lo mais útil para Deus. Sua atitude faz um grande contraste com a atitude da nossa sociedade. A maioria das pessoas pensa que a felicidade consiste em gozar de circunstâncias agradáveis em possuir muitos bens. E aí é essa coisa terrível. Muitos cristãos parecem pensar que guardar os crentes de todas as dificuldades é a maior expressão da graça de Deus. O chamado do Evangelho da prosperidade é a maior contribuição para esse erro. É uma teoria terrível, é um evangelho pobre que diminui Deus até o ponto dele ser um simples servidor do homem.
E na verdade não é assim que funciona. Porque a graça, ela revela para nós que o Senhor, ele é abundante em dar. Todo o contexto bíblico vai falar sobre a autossuficiência de Deus, mas também vai falar, ele é autossuficiente, mas vai falar da nossa eterna dependência do Senhor. Sempre dependemos dele. Fazemos tudo o que nós temos que fazer, somos responsáveis, bons cidadãos, bons irmãos em Cristo, boas pessoas, trabalhamos para pecar o mínimo ou não pecar, nós lutamos para isso, batalhamos em todos os sentidos, mas a graça é do Senhor. Ela é derramada sobre nós com abundância. A maioria das pessoas pensa que a felicidade consiste em gozar de circunstâncias agradáveis e em possuir muitos bens. Mas essa graça da qual nós estudamos hoje, ela é mais profunda. Ela é aquela verdade que mesmo quando nós estamos passando por situações que são realmente muito difíceis, nós continuamos a ser agraciados por ela. Existe um conforto em nossos corações, em nossas vidas. Que Deus abençoe você. O tema dessa oportunidade, na lição número 2, foi graça suficiente. Falamos bastante sobre o espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, e que você medite nessa lição. Mas não seja simplesmente um estudante teórico. Pense no seguinte, imagine, você vive essa graça abundante de Deus na sua vida? As pessoas que te cercam conseguem ver isso? Que Deus abençoe e que as respostas para essas perguntas que eu fiz agora sejam sim. Que Deus derrame da sua graça e da alegria do Senhor sobre o teu coração. Semana que vem nós temos a última lição e eu quero fazer uma recomendação. Graça em meio a tribulações. E aqui vai pegar fogo. Essa lição é muito boa e é a última desse trimestre. Que Deus abençoe a você. Fique na paz.